Oi! Hoje é a resenha do conto A Porta da Casa, escrito por Caetano W. Galindo, aqui da coletânea Partes de uma Casa e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2023. Primeira noite. Pingou sangue no algodão azul, sangue e depois gema. Denise furou o fundo indicador da mão esquerda e derramou agulha, meia, ovo, linha e tudo. 3 batidas na porta de entrada, a pouco mais de 2 metros do sofá. Quase 11 da noite, Jesus amado! Assim começa A Porta da Rua, escrito por Caetano W. Galindo, que conta a história desta personagem que logo se apresenta aqui no começo dessa narrativa, que depois a gente descobre que se chama Denise, com um certo mistério, até a gente descobrir que ela se chama Denise. Pois é, na verdade toda essa história aqui é um baita de um mistériozão, grandão, sabe aquela tipo de narrativa que não se apresenta logo de cara, ela não se explica, ela fica fazendo roteiros o tempo todo e o problema é que Denise está numa situação muito tensa. Ela está com medo do que está batendo ali na porta da casa dela. Na verdade, ela é uma recém-moradora ali daquela localidade. E realmente, ela não conhece ninguém. E de repente, 11 da noite, caramba, e ela acabou de se machucar ali, né? Tá fazendo uma coisinha. E, cara, ela fica assustada, obviamente. Uma mulher sozinha dentro de uma casa, né? Não conhece a vizinhança. De repente, toque, 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 toque. Quem é que está lá do outro lado? Ela fica apavorada. E a história é basicamente essa. E por causa disso, para manter esse mistério, eu não vou dar nenhum outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, já adiantei para vocês, a batida então aqui da história do Galindo é exatamente manter um ar misterioso. A todo momento você, leitor, não descobrir exatamente o que diabos é o grande perigo que Denise está sentindo. Sim, claro, é um estranho. Na verdade, mesmo antes disso, você não sabe que é um estranho. Você não sabe se é uma pessoa que está batendo a porta. Sim, o tempo todo o texto mantém uma certa tensão para nós durante a leitura. E claro, logo de cara a gente precisa já avaliar, isso funciona ou não? Confesso para vocês que ao ler esse texto, e vou combinar também, não estava muito bem inspirado quando eu estava fazendo a leitura. Eu não me envolvi com o mistério. E necessariamente é o tipo de história, claro, não estamos dentro de uma história de ficção policial, ou quem sabe um thriller, onde necessariamente, sim, aqueles tons misteriosos precisam estar sempre em voga, você precisa estar envolvido com essas coisas. Necessariamente aqui essa história não seria para isso, então realmente para que me envolver? E sim, na verdade é muito fácil a gente perceber que o autor faz de propósito a manutenção dessas coisas misteriosas. O que diabo está do outro lado da porta, né? O medo que a Denise sente em tentar imaginar do que se trata. E o conto é dividido em várias partes. Eu disse, né? Essa aqui primeira chama-se Primeira Noite. Depois vem um outro capítulo que a gente possa considerar como... que está nominado, né? Depois, ou seja, foi depois disso. Depois temos um outro que chama Antes. E também há um outro final que se chama Agorinha. Também tem o último que chama-se Última Noite, onde aí tudo realmente se explica completamente. Mas de qualquer forma, demora, precisa passar para os outros capítulos da história, para aí o autor começar a dizer para a gente o que diabo está acontecendo ali com a Denise. E na verdade em si, não se explica muito a respeito do que é ela. Sim, apenas uma mulher de quantos anos? Outra coisa também que a gente demora para visualizar, né? Ela tem 57 anos, isso a gente só descobre quase no finalzinho, então, da narrativa. Não necessariamente, existem muitas histórias que você não precisa de uma grande descrição do personagem em si. Claro, você não sabe talvez se é um homem, uma mulher, jovem, pouco mais velho, precisa ser exato. Você pode trabalhar com o personagem de uma maneira assim bem etérea, digamos assim. Você não precisa de grandes descrições. Existem vários autores que realmente fazem uma base, constrói todo aquele personagem para aí depois apresentar o contexto da sua dificuldade. Porque toda história, toda narrativa precisa de alguma coisa que está fora do lugar. Ou seja, você conhece o personagem no seu estado original, alguma coisa acontece e acontece então, a partir daí, a sua aventura. Que é o que a gente vai ficar interessado em saber até a conclusão, né? Tem todo o desenvolvimento e chega lá na parte final. Bom, aqui ele faz um mistério de propósito, mas
não deixa a gente ter uma certa afinidade com essa personagem chamada Denise. Pelo menos eu não consegui. E acredito que muita gente possa sofrer do mesmo problema. Porque ele mantém demais essa situação, tipo, não vou explicar nada, fiquem aí lendo as páginas até me dar na telha, já aí começar a destrinchar esse novelo. E qual que é o novelo? Exatamente, a pessoa que está batendo ali a porta é uma pessoa que consideradamente ela não pensaria, seria a última que ela poderia dizer, ah, é fulano que está lá fora. Na verdade, quem bate a porta pergunta por nomes, pergunta pelo nome dela, e aí já coisa curiosa, caramba, eu estou morando numa vizinhança que ninguém me conhece, como é que sabe o meu nome? E essa pessoa que também está do lado de fora acaba dizendo também um outro nome, Gustavo. Aliás, tem outro nome antes, né? Que até me perdia. Que eu falei, caramba, é Rodrigo. Primeiro é Rodrigo, fala o nome de Rodrigo. Depois que passa a ser Gustavo. Mas em todos esses momentos, tá, essa curiosidade é interessante, né? O cara sabe o nome dela e esses dois outros nomes. Não há explicação também para esses dois nomes de homens. Lá pra frente que tudo vai ser começado a ser explicado. Já Rodrigo acho que não. Gustavo é mais detalhado do que se trata. Enfim, uma coisa que eu posso dizer sem muitos grandes spoilers é que Gustavo era o ex-marido da Denise. Ou seja, a pessoa que está batendo lá de fora conhece a Denise de alguma forma, sabe o seu nome, sabe o nome do seu marido, mas a pessoa que está batendo lá fora está confusa. Ela fica querendo entrar porque acha que mora ali naquela propriedade. Uma coisa também esquisita, né? E depois de um certo tempo, esta pessoa diz... Pô, Denise, já que você não abre, Gustavo, abre a porta, eu perdi a chave, não sei onde enfiei a chave. Mas também demora a ser colocado que a pessoa diz, filha, abre a porta. Aí você pensa, caramba, então a pessoa que está lá fora é o pai da Denise. Bom, antes também já havia sido dito que ela conseguia ver pelas frestas, talvez, que era um maltrapilho, um sujeito vagabundo, um mendigo, um morador de rua, uma situação deplorável. Numa outro capítulo também, outra passagem, a vizinha dela conta que em dia, né, não foi de noite, ela também viu um homem meio esquisito também fuçando ali pela casa e perguntando por ela, usando o nome Denise, ou seja, conhecia, mas ela, a vizinha, não confirmou que realmente quem morava ali era alguém chamado Denise. Ela ficou assustada, né? A vizinha ficou muito apavorada também. Ou seja, durante muito tempo se mantém o tema do coisa misteriosa. E mesmo com esses elementos já sabidos, ou seja, quem está ali pode ser um possível pai, ok, a gente passa a considerar. Só que aí vem um capítulo que estraga tudo. Que é um capítulo que é o Antes, né? Que é aquele intitulado Antes, onde ela era jovem, devia ter acho que 10 anos, a Denise, era uma menininha ainda, né? Aí tem uma cena dela com o pai, numa situação que a mãe é descrita de uma maneira assim meio errática, digamos. Não é esclarecido, tintim por tintim, qual é a situação, mas de qualquer forma. Parece até que naquela situação a mãe estava ausente, mas o que vale na intenção toda, por exemplo, é uma manhã e Denise está se preparando para ir para a escola. O pai faz o café dela. Ele até diz, olha, está diferente do que você está acostumado, porque, claro, era a mãe que preparava o seu café. Ele faz de uma maneira diferente, ele não come com ela, já fala, não, já comi antes, não precisa, mas se arruma logo que você precisa ir para a escola. Ok, e o pai se despede. O que vale desse capítulo é que depois nos é informado que o pai morreu. E veio até um certo choque, eu estava lendo ali e falei, ué, o cara morreu? Mas quem é o cara que está lá? Na porta. Pois é, a história, ela se coloca numa posição meio da esquisita. Abre uma brecha, depois a fecha imediatamente. Ou seja, a manutenção do mistério continua o tempo todo. E eu estava me divertindo com tudo isso? Confesso que ainda não. Um pouquinho assim, um pouquinho não, um pouquinho assim, um pouquinho não. Enfim, e para falar a verdade, eu não consigo lembrar quem é o Rodrigo. Pois é. Se eu folhear aqui, rapidamente, também não vou conseguir lembrar. Eu acabei de ler essa história, não faz meia hora, e eu já esqueci completamente o que se trata isso. Justamente por causa da confusão. Um tipo de narrativa que não me agradou durante a leitura. Eu não consegui me conectar com o que estava acontecendo com Denise e todas essas pessoas que estavam povoando em volta dela. O mistério, o grande mistério de quem é o sujeito batendo na porta, também não me animou a fazer nada. Ou seja,
de me interessar pela leitura, me concentrar. E, terminado tudo, eu não consigo lembrar o que diabo aconteceu. Mas falando sobre o finalzinho, não sei se isso aqui é um grande spoiler, mas de qualquer forma eu vou dizer agora como a história termina. Não vou dar um grande detalhe para falar a verdade, mas de qualquer forma, pula, dá uma olhada na descrição do vídeo, pula lá para a parte onde eu atribuo uma certa nota, caso você não queira saber exatamente como a história termina. Bom, tá dado aviso e vamos ao finalmente. No fundo, ela acaba não conseguindo, ela não tem coragem de abrir a porta, porque ela acha desde pequena que o pai morreu. Na verdade, é a mãe que a mãe disse para ela, quando ela era jovem, que o pai morreu atropelado. O que aconteceu de fato é que provavelmente ele abandonou a família. Algo mais ou menos isso. Então viveu uma vida errática e acabou velho, como um mendigo, né, tentando reencontrar a filha. Mas enfim, de novo, eu não sei, eu não lembro quem é o tal do Rodrigo, mas de qualquer forma ele está ali pertinho da cena final ou no capítulo anterior, não importa. Eu não sei se o Rodrigo, por exemplo, é o filho da Denise, eu não consegui entender se era um segundo marido, se era o irmão dela, não sei quem é o Rodrigo. O Gustavo deu para entender, era o marido que também foi embora, foi procurar outra pousada, né? Mas enfim, o que vale? A cena final é que justamente o cara, o tal do velho, tá lá indo do lado de fora da porta. E no fundo, ela ainda não tem coragem de abrir, de rodar a maçaneta. E a história termina literalmente com ele lá do lado de fora, abrindo a porta suavemente e voltando para casa. Basicamente isso. Tem alguma emoção nessa história? Tem, talvez, se você estiver envolvido o tempo todo nesses mistérios que vão se destrinchando aos poucos, mas demora. O ritmo de resolução de todos os pontos chaves apresentados é super lento. Se você não se insere nessa linha evolutiva, você com certeza não vai gostar dessa história, que foi a minha sensação durante o tempo todo. Pode ser que, se eu tivesse lido num momento melhor, eu tivesse mais, talvez acordado, mais agitado, eu talvez tivesse me interessado. Eu li aqui nesse momento, meia hora atrás, uma solução tipo, preciso ler esse texto, né? Preciso, né? O ritmo, as sucessões de histórias aqui da coletânea não estão muito boas. Isso também atrapalha bastante, né? Você fica vendo um monte de história bem sensal. Quando você começa uma cheia de mistérios e você cai nesse ritmo lento, você fala, lá vem mais uma chatinha. Então realmente eu não consegui me conectar com essa história aqui da Denise. Enfim, resumindo o negócio, a construção do Galindo não é ruim, não dá para dizer que esse texto é fraco, mas aí a conexão vai variar para cada leitor. Realmente eu não posso dizer que o texto não é recomendado, talvez assim. Recomendo. Quem quer ler um tom de mistério interessante, um contexto familiar de uma mulher que não consegue se achar, provavelmente desde a sua infância, por ter o pai perdido, seja por uma falsa notícia, né? Mas isso já é spoiler, né? Enfim, de qualquer forma, para esse texto aqui, A Porta da Rua, escrito por Caetano W. Galindo, eu atribuo apenas um pouquinho mais do que a nota média, 3 asteriscos. Talvez, se eu tivesse me conectado um pouco com essa história, eu atribuiria um 3,5, 4, mas eu sinto que está faltando esses meio ponto ou um ponto a mais, justamente porque eu não me conectei com tudo isso. Eu sei que o problema talvez seja meu, então digo isso, né? Se eu tivesse gostado, o texto não é ruim, realmente não é, eu teria dado um pouquinho mais de asteriscos. Bom, agora a gente só resta conferir na próxima segunda-feira, semana que vem, o último texto aqui da coletânea. Já vamos fechar então a primeira aqui do projeto na edição 2023. E a próxima história, a derradeira, será intitulada Luan Ângelo, escrito por Amara Moira. Pois é, será interessante, será um bom fecho, porque lembrando, eu gostei muito de começar a leitura desse livro, porque o texto inicial da Carol Ben-Simon foi muito do interessante. Espero que o fecho também seja arrebatador, quem sabe, né? Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas das resenhas, ainda lá da edição 2022, para a gente relembrar um pouquinho. E tchau!